Oi pessoal, tudo bem? Quem fala é o Pedro, estamos aqui com mais um vídeo de react. Dessa vez é do nosso mano Ashura, que é sobre efeito Mandela. Ele postou tem alguns dias, e o que é efeito Mandela? Eu acho que ele vai explicar durante o vídeo mais aprofundado, mas resumindo, efeito Mandela é quando um grupo de pessoas tem uma memória falsa sobre um determinado acontecimento ou coisa que foi exibida. E sem mais enrolações, bora pro vídeo. Provavelmente já teve alguma lembrança falsa de ter assistido ou consumido alguma coisa quando na verdade você descobre que essa coisa nunca existiu e que isso era uma coisa da sua cabeça. Ou seja, um efeito Mandela. Que são lembranças falsas da nossa cabeça que acabam fazendo a gente acreditar numa coisa que nunca existiu ou alguma coisa que realmente existiu, só que não se tratava da tal coisa como era na sua lembrança. E bem pessoal, se você não me conhece, eu sou o Ashura BR, esse aqui é mais um vídeo desse maravilhoso canal, e no vídeo de hoje vamos falar sobre os efeitos Mandelas conhecidos e também alguns efeitos Mandelas que eu tenho, né, só pra aumentar os minutinhos desse vídeo, né, eu sou safadão, né. Então pessoal, se você gostar desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, todos os vídeos do canal, que é o Ashura, então bora. O link do canal dele vai estar na descrição e do vídeo original. E deem uma passada lá, realmente assistam o vídeo original, por favor. Se inscrevam, compartilhem para ajudar ele. Vamos começar o vídeo. Bem, provavelmente esse é o efeito Mandela mais conhecido do Brasil, né? Que é o efeito Mandela envolvendo o episódio que o Goku se transforma em Super Saiyajin 3 no dia do 11 de setembro, onde supostamente no momento exato que o Goku ia virar o Super Saiyajin 3, a Globo interrompeu a transmissão do episódio para exibir o plantão do 11 de setembro. E essa história já vem de muito tempo na internet, bem pré-histórica. Todo mundo acreditava que esse efeito Mandela de fato existia. Algumas pessoas diziam que assistiram esse episódio na transmissão do 11 de setembro. Só que tipo, cara, depois de muitos anos mesmo, foi descoberto que na verdade esse negócio do Goku virar Super Saiyajin 3 sendo interrompido pelo plantão na Globo, na verdade se trata de um efeito Mandela. Ou seja, essa transmissão nunca aconteceu, pois a própria Globo ela desmentiu essa informação, mostrando até uma gravação do momento exato que aconteceu o plantão. E no momento que teve, né, o plantão do 11 de setembro, não foi exibido o Dragon Ball Z naquele dia, e sim Mickey e Donald. Dragon Ball Z mesmo só foi exibido no dia seguinte, no 12 de setembro. E adivinha só, no dia 12 de setembro não estava sendo exibido o episódio do Super Saiyajin 3. E sim um episódio que é bem antes dessa transformação, que é o episódio onde Vegeta vai começar a enfrentar o Majin Buu. E o episódio do Super Saiyajin 3 praticamente acontece só lá pra 10 episódios depois, praticamente. Ou seja, desmentindo qualquer chance desse episódio do Super Saiyajin 3. Tô pausando aqui porque eu tô com medo de dar direito autoral, porque tá há muito tempo mostrando cena do anime. Então eu vou falar um pouquinho sobre o assunto só pra dar uma pausinha. Eu vou também colocar um efeitinho aqui na tela. Tudo por medo realmente de direito autoral. Mas, cara, muito bizarro isso, porque tem um vídeo no YouTube que supostamente é a gravação desse dia, com o Dragon Ball sendo interrompido. Mas é uma montagem feita por uma pessoa para simular como teria sido. E muita gente toma isso como verdade. Muita gente, inclusive, que só assistiu o vídeo. Às vezes não era nem nascida na época que essa exibição aconteceu. Mas acabam afirmando também que Dragon Ball foi interrompido nessa época. Ter sido interrompido e até exibido no dia do 11 de setembro. Só é estranho mesmo que muita gente lembra dessa gente ter exibido e tem gente que até jura de pé que uma filiada da Globo, sei lá, do Acre, exibiu o Super Saiyajin 3 foi interrompido, mas sinceramente, como a própria Globo comprovou que isso é falso, já foi comprovado que é um efeito Mandela falso. Olha, essa história aí da afiliada vai na mesma contramão que um caso de Chaves no SBT. Eles afirmam que na TV Alterosa, eu acho que é assim que se pronuncia, eles exibiram o episódio do Papagaio do Kiko, que é um episódio perdido e que só exibiram por lá
nenhum fã anotou, só um grupo de fãs viu e ficam relatando. Mas é bem difícil que tenha sido exibido, praticamente impossível, porque, cara, na época da exibição, os fóruns sobre Chaves, que são grupos de debates, já estavam a todo vapor na época. Então, eles estavam anotando todas as exibições, acompanhando fervorosamente. Então é praticamente impossível que alguém tenha deixado passar logo uma exibição de um episódio tão diferentão. E do porquê esse episódio só foi aparecer em meados de 2000 e pouco, na teoria, sendo que isso poderia ter sido exibido em outras afiliadas nos anos 90, por exemplo. Chaves e Chapolin também tem muitos efeitos Mandelas, não só no Brasil como na América Latina também, como pessoas relatando histórias e repetições de episódios diferentes que a gente não tem acesso. E bem, os efeitos Mandelas mais famosos de Chaves aqui no Brasil é o da canetinha da Chiquinha, que é um episódio simplesmente sensacional, onde a Chiquinha oferece a sua canetinha para todo mundo, e assim todo mundo começa a brigar com a canetinha da Chiquinha. E esse episódio foi em 92 no SBT, mas se tornou perdido mundial e é falso, galera. Essa história da canetinha da Chiquinha é falsa. Mano, essas imagens aí de inteligência artificial são muito bizarras. Mas o assunto tava na thumbnail e é uma loucura que inventaram o episódio. Eu lembro, inclusive, eles citaram esse episódio numa dublagem oficial. Um grupo de fãs teve a genial ideia de colocar uma referência disso no episódio oficial, numa dublagem oficial. Que a Chiquinha, no episódio dos Hóspedes, Seu Barriga, se não me engano, que foi redublado pra DVD, ela fala: espera aí que eu tenho que pegar minha canetinha. Eu achei uma atitude meio desnecessária. Pra que colocar e fomentar algo que já é uma fake news e que só ia ajudar a colocar mais lenha na fogueira? Mas tá legal, vamos continuar com o vídeo. É um efeito Mandela. Mas ao contrário da canetinha da Chiquinha, que é comprovadamente falso, tem um efeito Mandela que deixa os fãs meio intrigados, que é de um suposto episódio onde o professor Girafales afirma que o seu nome é Inocêncio Girafales. E bem, não temos nenhum episódio que o professor Girafales fala que o seu nome é Inocêncio Girafales. Algumas pessoas acreditam que essa cena do Inocêncio Girafales se trata de uma cena que foi cortada mundialmente, de algum episódio comum, né? Ou uma cena de algum perdido mundial desconhecido que foi exibido no Brasil que tinha essa cena do Inocêncio Girafales. Mas realmente é um efeito Mandela meio bizarro, desconhecido, mas que pode até ser verdade, né? Pois os fãs de Chaves e Chapolin encontram tudo, então vai que, né, aparece. Meio estranho tudo isso, porque toda essa história do nome Inocêncio Girafales, porque nos episódios realmente não tem nenhum momento que ele afirma isso, mas é o nome dele. O Chespirito realmente deu esse nome pra ele e tinha um site oficial dele. Eu acho que tá até hoje no ar esse site. E tá lá, Inocêncio Girafales. Só que, se não apareceu no áudio original, como que a dublagem, que na época não tinha nem esse site com o Chespirito tendo colocado a informação de Inocêncio Girafales, poderia ter colocado o nome dele na dublagem, sendo que o Chespirito nunca tinha afirmado em nenhum episódio que o nome dele era esse. E não dá nem pra falar que eles viram entrevista e decidiram colocar. Tanto porque não ia bater direito na labial, e também porque ninguém tinha acesso às entrevistas. Era anos 80 e 90, gente. Entrevista do México lá, ninguém aqui do Brasil via, e vice-versa. Mas é muito bizarro isso. Tem gente que acha que é num episódio dos bilhetes trocados, aquele que o Seu Madruga manda o bilhete pro açougueiro com uma lista de coisas que ele quer, e o Girafales manda uma declaração pra Dona Florinda, mas as cartas acabam sendo trocadas. Em algum momento acaba falando Inocêncio Girafales. Mas realmente não tem. O Inocêncio Girafales, desmentindo que é um efeito Mandela. E eu
tive umas duas memórias que eu acredito ser um efeito Mandela e a outra uma memória que realmente existe, pois eu tenho certeza que existiu. E primeiramente, a minha primeira memória é de que quando eu era criança, eu lembro exatamente de ter jogado um jogo do Sonic nos controles, né? Um controle de PlayStation 2, eu acredito eu. Aí eu lembro que os gráficos do jogo eram parecidos com o Sonic Advance. E por causa disso surgiu meio que um efeito Mandela, uma lembrança falsa minha de que eu tenha jogado algum jogo do Sonic que tinha os gráficos do Sonic Advance e Game Boy Advance em um PlayStation 2. Eu realmente não sei se memória ou efeito Mandela é esse que eu tenho. Eu realmente não sei se isso é verdade ou se eu já cheguei a jogar algum jogo do Sonic com os gráficos do Live Advance em algum PlayStation 2. Ou sei lá, eu devo estar confundido com o Ultimate Flash Sonic. Mas aí eu acho que não é, até porque eu lembro que o cenário do jogo era meio vazio. Tipo, o fundo era azul, eu acho. O Sonic é dos gráficos do Advance 1, ao contrário do Ultimate Flash Sonic. Será que você não jogou algum mod ou versão pirateada? Porque, tipo, nós temos o Bomba Pet, os milhares de mods do GTA San Andreas. Talvez esse daí seja algum mod de algum outro jogo, talvez de Super Nintendo, que colocaram um Sonic. Tanto que eu lembro de jogar o Sonic 4 do Super Nintendo. E, bom, pra quem não entendeu a ironia, Nintendo e Sega, a empresa do Sonic, eram inimigas mortais na época. Então ter um Sonic 4 lançado no console da rival era impossível. Mas aí, os caras conseguiram colocar no CD de Play 2, eu joguei no Play 2. Talvez esse seja o caso, Ashura. Que usa os gráficos do Advance 2. Então, meio que eu tenho essa memória de ter jogado algum jogo do Sonic 2D com controle. E não é o Sonic Gems Collection, não é o Sonic Plus Collection do PlayStation 2, até porque eu lembro exatamente que os gráficos do Sonic era o Sonic do Advance. Posso até ser que eu realmente joguei isso em algum lugar, só que na verdade não pode ter sido em um PlayStation 2 e sim em um celular Java. Até porque quando eu for olhar, né, as versões antigas, né, para celulares mais fracos do celular Java, né, tem uma versão do Sonic Advance que é mais ou menos assim como é no Relato, mas sei lá, ainda eu tenho umas memórias de que não possa ser isso. Eu não sei, realmente não sei decifrar o que é essa memória que eu tenho. Tanto que, tipo, quando eu era criança eu lembro de ter estranhado de que, tipo, no CNStation não tinha um jogo do Sonic, porque eu, sei lá, nesse efeito Mandela ou essa memória que eu tenho, eu lembro de ter jogado algum jogo do Sonic 2D em um PlayStation 2 em que tinha os gráficos do Advance. Aí quando eu olhei no CNStation eu estranhei que não tinha esse jogo. Agora, se eu joguei esse jogo no PlayStation 2 mesmo, eu acho bem difícil de ser verdade, esse efeito Mandela ou lembrança, né? Ou se eu tava falando da versão antiga Java, de um celular velho que a minha avó tinha, que era um celular Java, e tinha uma versão bem fraquinha do Sonic Advance, que não tinha quase nada de gráfico. Ou, sei lá, eu tô falando de algum jogo flash do Sonic, né, dos jogos, que tem os gráficos do Advance que eu nunca descobri, que não é o Ultimate Flash Sonic, eu já falei, não é o Ultimate Flash Sonic. Até porque se fosse, eu ia reconhecer, mas eu não reconheci. Além do fato de que quando eu era criança eu jogava Ultimate Flash Sonic todo dia praticamente. Então eu realmente não sei que memória é essa que eu tenho de jogar um Sonic Advance com um controle de PlayStation 2. Isso das memórias falsas são muito bizarras e é até meio frustrante poder falar com as pessoas isso e elas não acreditarem, falarem que é outra coisa, porque eu tenho uma memória falsa. Eu nunca compartilhei isso, só no fórum Chaves, mas eu tenho a memória de ter assistido o episódio Um Miado ao Cair da Noite, aquele que o gato fica berrando, não deixa a Florinda e o Carlos dormirem, e o Chapolin aparece. Eu lembro desse episódio nitidamente com a voz do Tata Guarnieri, sendo que esse episódio só foi dublado pela Maga, e a versão semelhante é com Cassiano Ricardo na Gota Mágica. Eu não sei como que eu tenho essa lembrança com Tata Guarnieri, mas eu lembro, eu assisti os episódios. Quando eu fui reassistir o episódio com a Maga, eu lembro das frases, mas com a voz do Tata. É muito bizarro isso. Talvez eu tenha sonhado
com o episódio acabou sendo com a voz do Tatá, porque por muitos anos a principal referência pro Chapolin pra mim era o Tatá. Até tentei procurar na internet para ver se tinha alguma coisa parecida, mas realmente eu não tive nenhum sucesso nos dados. Então, talvez a primeira parte desse vídeo seja apenas um efeito Mandela. Agora a segunda parte do vídeo é de um jogo que realmente existe, mas que eu nunca consegui encontrar. Que é um jogo do Mario, né, de Flash, né, que eu lembro exatamente que esse jogo utilizava o Mario e Luigi nos segmentos em live action do Super Show dos Irmãos Mario. E tipo, cara, eu lembro que eu joguei esse jogo em alguma vez em um site de jogos, né, tipo Clique Jogos, Papajogos, esse tipo de sites que tinha jogos em Flash. E eu lembro exatamente de ter jogado algum jogo Flash do Mario que usava os personagens do Super Show, no caso só o Mario e o Luigi, né, com o design dos segmentos em live action, em um jogo 2D em Flash, que eu lembro que tipo, você podia escolher o Mario ou o Luigi, e eu lembro que o cenário era como se tivesse uma televisão no fundo e um cenário escuro. Caraca, que bizarro, porque o desenho do Mario foi se popularizar mais recentemente, com os memes do Toad brasileiro, mas então realmente talvez tenha sido feito por um gringo, né? Porque era mais popular, provavelmente, na época que você jogou quando criança, lá nos Estados Unidos. Mas, pô, que maluquice, eu nem consigo imaginar como seria esse jogo. Só falando que eu não tô desacreditando de você, Ashura. Eu acredito. Porque realmente eu já joguei vários jogos do Clique Jogos, vários jogos piratão pelo PC, e com maluquices até maiores do que essa. Então, tô aqui te apoiando. Puro, aí tinha meio que um parkour pra você pular pro outro lado, só que eu não conseguia pular pro outro lado porque era difícil, era meio alto. Eu realmente não sei o que é isso, até porque eu tentei pesquisar na internet e não consegui achar nenhum jogo Flash do Sonic, cara. Algum jogo do Mario que tem o Mario e o Luigi do Super Show do segmento em live action. Eu realmente não sei, eu tentei pesquisar no YouTube, no site, eu realmente não achei, mas eu tenho certeza que dessa vez essa memória minha é realmente real, até porque eu lembro de ter jogado esse jogo, mas eu realmente não achei. Eu não achei. E é então que simplesmente eu fuço novamente na internet e descobri um post no Reddit de uma pessoa que falava a mesma coisa que eu falei, né, sobre os detalhes do jogo, e voa lá, achei um vídeo do Vinesauce onde ele gravou uma gameplay do jogo em vários jogos do Flash do Mario que tinha. E o nome do jogo era a coisa mais simples do mundo, The Mario Bros. E eu simplesmente não achei nada sobre esse jogo a não ser essa gameplay do Vinesauce. E sinceramente eu acho que a minha memória engana um pouco, hein? Pois eu lembrava que o Mario era o Urbano, não que o Urbano aparecia em um espelho. Provavelmente eu me enganei. Eu achei que a televisão na minha memória era, na verdade, o espelho. E é então que eu finalmente descobri o que era esse jogo, do que se tratava. Eu só não sei se esse jogo é uma lost media, né? Até porque eu tentei pesquisar sobre esse jogo e eu não achei nada, só esse vídeo do Vinesauce. E eu fui dar mais uma fuçada na internet e eu acabei achando um vídeo do Reino do Bowser onde ele falou sobre o jogo. E sinceramente eu sinto que eu perdi uma boa oportunidade de jogar esse jogo até o final, pois ele parecia muito bom. Só uma pena, né, que o parkour do início da fase era difícil pra caramba, então não joguei o jogo por completo. Mas eu acredito que esse jogo tá preservado naquele software que salvou vários jogos em Flash, após o Flash morrer. Caraca, eu realmente não esperava que a gente fosse ter uma Lost Media sendo mostrada aqui em pleno vídeo. Eu não tinha assistido esse vídeo antes, a reação foi totalmente autêntica. Cara, olha, Shura, talvez você ainda exista esse jogo aí que seja similar à sua lembrança totalmente. E se realmente não for esse daí, mas é muita prova que realmente você só embananou a memória mesmo.
Mas é isso, pessoal. O link do vídeo novamente está na descrição, no comentário fixado. Vão lá dar uma força pra ele, por favor. E é isso. Obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.